Aleluia. É até redundante eu perguntar, mas quantos já sentiram a presença de Deus neste lugar aqui? O salmista disse que ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. E nós somos povo de Deus, nação eleita, chamada pelo nome do Senhor para fazermos a vontade do Senhor. E eu quero nesta noite meditar alguns versículos da Bíblia, juntamente com a igreja, daquilo que o Senhor compartilhou ao meu coração, enquanto eu buscava algo do Senhor. E a agenda de Deus nesta noite fez com que eu estivesse aqui para pregar a palavra do Senhor, do jeito do pastor William de pregar. Porque Deus usa você do jeito que você é. Você não precisa imitar, você não precisa, muitas vezes, tentar fazer igual, porque Deus te fez especial do jeito que você é. E eu me preocupo mais do que como falar, de como entonar, do que como as pessoas irão receber aquilo que eu estarei falando do púlpito. Eu entrego tudo nas mãos do Senhor, falar: Senhor, Tu sabes o meu jeito. Se o Senhor me colocou nessa tribuna nessa noite, é porque o Senhor vai usar do jeito que o Senhor quer e do jeito que eu sou, para levar a Tua palavra à Tua igreja. E aí, buscando do Senhor, Ele me levou ao livro de Apocalipse, ao qual eu peço que coloque aí no telão os versos 7 e 8, Apocalipse 3, 7 e 8, ao qual faremos a leitura, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso. Isso diz o que é santo, diga santo. O que é verdadeiro, diga verdadeiro. E o que tem a chave de Davi, diga chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. O verso 8 diz: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, diga uma porta aberta. E ninguém a pode fechar. Aí você vai dizer: mesmo eu tendo pouca força. Diga para o irmão que está do seu lado: mesmo você tendo pouca força, eu vou guardar a palavra do Senhor. Aí ele diz para a igreja lá em Filadélfia: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. E aí o Senhor me trouxe o tema desta mensagem nesta noite, que é, diga após mim, tempo de portas abertas. Diga mais forte, diga como um profeta de Deus, diga tempo de portas abertas. Aleluia. Todos nós temos um momento da nossa vida que já nos deparamos com portas que estavam fechadas, sejam elas portas espirituais, profissionais, ou até mesmo físicas. Estou falando com pessoas que estão aqui, que estão me ouvindo pela internet, que quando se converteram, os pais disseram: na minha casa, crente não põe mais o pé, e trancou a porta para que você nunca mais entrasse. Eu estou falando para pessoas que entraram aqui nesta noite, que foram desafiadas na sua saúde, que foram desafiadas no seu profissional. Pessoas que as portas se fecharam inesperadamente e pareciam que ficariam trancadas para sempre. Portas que muitas vezes nos desafiaram até mesmo a questionar a Deus, dizer: Senhor, por que esta porta se fechou? Estava dando tudo certo, estava dando
tudo correto, de acordo com o que eu esperava, de acordo com o que eu estava sonhando, e de repente a porta se fecha, e aquilo que eu esperava deixa de acontecer, e eu me entristeço. Mas eu, como profeta de Deus, venho te dizer que é tempo de portas abertas para a tua vida. Você pode glorificar a Deus por isso? A Bíblia é cheia de simbolismo, principalmente o livro do Apocalipse, cheio de metáforas, cheio de comparações. E aí o Senhor Jesus usa a metáfora de uma porta, a qual nós estaremos destrinchando um pouco desse simbolismo nessa noite. Como muitos sabem, o Apocalipse é um livro profético e simbólico, revelado para João, o apóstolo, o amigo de Deus, o que deitava no colo de Jesus, o único apóstolo que não morreu martirizado. Na verdade, se você ler a Bíblia, diz que João foi lançado num tacho de azeite, mas azeite com azeite dá liga, e aí ele saiu do tacho quente ileso daquele martírio. E por conta disso ele foi isolado numa ilha, cheia de pedras, cheia de animais peçonhentos, e ali o Senhor dita para ele, revela para ele, o livro de Apocalipse. Nos capítulos 2 e 3, Jesus dita para João cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma com elogios, críticas, advertências e promessas. Essas cartas refletem tanto a situação espiritual real daquela igreja, naquele momento, naquele período e naquele contexto, como uma advertência para nós em 2025. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas eu vou especificar exatamente a carta para a igreja em Filadélfia. E o verso-chave da carta que eu quero tirar para nós meditarmos nessa noite é o verso 8, que diz assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Filadélfia era uma cidade estrategicamente situada na Ásia Menor, conhecida como uma porta para a disseminação da cultura grega, para a passagem daqueles que viajavam, para conhecimento dos grandes filósofos. E então, quando o Senhor falava para a igreja de Filadélfia, ela já tinha a fama de ser uma porta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e aquilo era uma oportunidade que o Senhor estava dando para aquela igreja, naquela região, para se reconhecer diante da autoridade de Jesus Cristo, como uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Ela tinha uma forte atividade missionária e estava em uma região muito instável. A igreja em Filadélfia, diga, era uma igreja pequena, mas fiel. Jesus não fez críticas a Filadélfia. Jesus não chamou a atenção da igreja em Filadélfia. Jesus não puxou a orelha da igreja em Filadélfia, mas fez elogios, reconhecimento e promessas para aquela igreja. Você pode dizer glória a Deus por isso? Portas abertas representam oportunidades que Deus está nos dando, sejam elas espirituais ou materiais. E o Senhor é enfático ao dizer que a porta que Ele abre, ninguém pode fechá-la. E a porta que Ele fecha, também homem nenhum pode abri-la. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aqui, quando o Senhor se revela à igreja em Filadélfia, e Ele diz que tem nas suas mãos a chave de Davi. Quem era Davi? Se você vai ao Antigo Testamento, Davi foi o rei de Israel, o segundo rei de Israel, após Saul. E da linhagem de Davi viria aquele que seria o Messias,
o Redentor, o resgatador de Israel, o Salvador do mundo. Então, quando Jesus fala que Ele tem a chave de Davi nas suas mãos, Ele está trazendo para si a sua soberania. Louvado seja Deus, está trazendo para si o direito de abrir e fechar qualquer porta, porque Ele é o Senhor do tempo e fora do tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, o Senhor Jesus chama a atenção da fidelidade da igreja em Filadélfia, mesmo apesar da fraqueza, mesmo sem ter grande força, a igreja aguardou a palavra do Senhor e não negou o nome de Jesus, mesmo em meio às dificuldades e mesmo em meio às lutas. E aí eu abro um parênteses aqui nessa noite. Quantos já querem parar? Quantos já querem desistir? Por qualquer luta, por qualquer dificuldade, por qualquer situação, por qualquer motivo, já quer ir embora, já não quer vir para a igreja, já começa a achar problema em tudo, no irmão, na irmã, no estacionamento, na recepção, nos obreiros, começa a falar, porque a pessoa já saiu do foco, a fraqueza tomou conta dela, e ela não deixou que a palavra frutificasse dentro dela. Mas o Senhor nos diz nessa noite, que apesar da sua fraqueza, apesar da sua fragilidade, se você se permanecer fiel, se você se manter fiel, o Senhor será contigo no dia da dificuldade e no dia da angústia. Então eu quero que você entenda que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Talvez você esteja vivendo uma dessas situações hoje, eu não sei, mas o Senhor sabe, Ele sonda o seu coração. E seja qual for a porta que você está passando de dificuldade, em nome de Jesus, hoje nós vamos atravessá-la para a honra e glória do seu nome. E aqui nós entramos no primeiro tópico, que fala o Deus que abre e fecha portas. Diga após mim, o Deus que abre e fecha portas. Aquele que tem a chave de Davi. Coloque aí Apocalipse 3:7 para lermos juntos. Aleluia. Viu? Louvado seja Deus. No 3. 1, 2, 3. E ao anjo. O que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. E fecha. A autoridade está sobre as mãos do Senhor. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra, e todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus Cristo. A chave não está na tua mão, meu irmão. Tem gente que faz até a campanha da chavezinha lá, vai lá e faz a campanha da chave e leva a chave. Não, agora eu estou com a chave, agora eu vou abrir tudo que é porta. Engano seu, te fizeram de bobo. Porque a chave está nas mãos dele, é ele que abre, é ele que fecha as portas. Você fez o voto lá e levou a chavezinha para casa, mas infelizmente não vai abrir nada, não vai abrir nem a porta da tua casa. Mas o Senhor dos Exércitos, Ele tem a chave que abre as portas dos céus e da vitória e da bênção para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí me vem à mente a história de Esther, uma jovem órfã. Uma pessoa improvável. Como assim, pastor, improvável? Uma menina órfã, que vivia com seu tio, que morava numa terra estrangeira. Ela era judia e estava vivendo numa terra estrangeira. Como escrava, podia-se dizer. Estavam sendo, louvado seja Deus, subjugados por um outro reino. E aqui essa menina não via uma situação, só via portas fechadas para si, para a sua casa, para a sua família. Mas um certo dia, o Deus que tem todo o controle no céu, na terra e debaixo da terra, que tem a chave de Davi, ele falou assim: é momento de mudar a história dessa garota. E aí os irmãos sabem a história. Estava ali o rei Assuero,
festejando, bebendo, se embriagando. Aí chama Vasti, que era a rainha da época, e aí ela fala: eu não vou participar dessa festa aí, cheia de bebedice, cheia de besteira, de porcaria, eu não vou. E Deus usou aquela situação para a sua. Ele falou: então vou fazer aqui a Miss Babilônia, e vou escolher entre as mulheres mais bonitas do reino, aquela que vai ser a nova rainha. E aí o Senhor levanta Esther, uma criança, uma menina improvável, que ninguém dava nada, que muitos poderiam olhar e dizer: não é ninguém, mas o Senhor usou como uma porta de escape para o seu povo. Como os irmãos sabem, ela foi ali para o palácio, foi escolhida. Se levanta Amã, que tenta destruir o povo de Israel, que tenta buscar matar a todos os judeus. Só que Deus tinha já feito algo especial na vida de Esther, e a colocou como uma porta aberta para salvar toda a nação de Israel. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas isso não exime você de fazer a sua parte. Quando ela estava no palácio, quando ela soube da trama de Amã, ela foi buscar ao Senhor, ela jejuou, ela orou, ela foi na presença do rei, com o risco de morrer, mas ela falou: eu preciso, porque o Senhor me colocou aqui nesta situação, para que eu pudesse ser porta de livramento na vida do povo escolhido do Senhor. Então ela entendeu que não é na nossa força que nós abrimos a porta, mas é a graça e o favor de Deus, o favor imerecido. Mesmo que você se sinta fraco, mesmo que você se sinta limitado, Deus conhece a você, Ele sabe a sua limitação, mas Ele te enche de poder nesta noite, Ele te enche do Espírito Santo nesta noite, para fazer a obra dEle na terra. Se você acredita nisso, levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. Deus conhece a tua obra, e Ele coloca diante de você uma porta aberta nessa noite. Não importa o que disseram sobre você, não importa o que disseram sobre a tua casa, não importa o que disseram sobre o ministério da sua vida, mas saiba, meu irmão e minha irmã, a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. A porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. A porta que Deus abre, homem nenhum pode fechá-la. Aleluia. E aí nós vamos para o tópico de número 2. Diga após mim: portas abertas e a oposição. Coloca aí para mim 1 Coríntios 16, 9. Do 3. 1, 2, 3. Porque está pensando que Deus vai abrir a porta e você vai ficar de boa na lagoa, né? Vai montar a rede e ficar lá balançando e só agradecendo a porta aberta? Meu irmão e minha irmã, Deus abriu a porta, mas não vai ser fácil. Porque quando Deus abre a porta, o inferno se levanta. Porque quando Deus abre a porta, o inimigo não fica contente e tenta de qualquer forma fazer com que você venha e desista do propósito que Ele colocou na sua vida. De repente você estava precisando de uma bênção espiritual. Precisava ser batizado com o Espírito Santo. Aí você recebe revestimento do céu. E aí, para ajudar, Deus ainda te dá o dom de profecia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí começa a acontecer um monte de coisas e fala: meu Deus do céu, se eu soubesse eu não tinha pedido. Porque o inferno se levanta contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, tentando fazer com que você volte atrás, com que você desista, com que você desfaleça. Mas o Senhor tem nesta noite uma porta grande e eficaz.
muito grande e muito eficaz. A porta que Deus abre nessa noite, apesar do adversário, a porta que o Senhor abre nessa noite na sua vida, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela a porta que precisa ser aberta, o Senhor te diz nessa noite: não vai ser fácil, mas eu coloco o meu anjo poderoso diante desta porta, e o inimigo não poderá tocar na tua casa, na tua família, naquilo que é teu, porque eu estou contigo no meio da tua dificuldade. E calabachoreando alama. Nós temos aqui em Gênesis capítulo 26, que conta a história de Isaac, que estava sendo perseguido. Ele achava um poço, aí vinham os inimigos, iam lá durante a noite, entulhava o poço. Aí ele ia para outro lugar, achava um poço, cavava o poço, tinha água para saciar os animais, saciar a sua família, e aí ia dormir. No outro dia vinham os inimigos e entulhavam os poços, até o dia que Deus falou: chega. E ele chegou em Reobote, e o poço que ele abriu em Reobote foi o poço que permaneceu. O Senhor está dando basta em muitas situações aqui nessa noite. Você está vendo que você abre poço, cava poço, e daqui a pouco vem alguém e toma aquilo que era seu, e você vai para outro lugar, e cava e consegue, e daqui a pouco vem alguém e toma aquilo que era seu. O Senhor está dando um basta nessa noite, e está dizendo: o Senhor te dará espaço para prosperar aonde Ele vai te colocar. Ele vai te dar espaço para você crescer, 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 em nome do Senhor Jesus. Você pode estar enfrentando a oposição que for essa noite, mas eu venho te dizer: apenas obedeça à voz do Senhor e não recue. Não volte atrás. Deus te chamou para continuar. Deus te chamou para atravessar. Deus te chamou para fazer a diferença onde Ele tem te colocado. E eu quero que você entenda nessa noite que toda vez que o inferno se levanta, é porque o céu já abriu uma grande porta para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Creia, meu irmão. Creia que Ele é poderoso. E aí eu disse de manhã, eu vou repetir nessa noite. Muitas vezes as portas se abrem e vem a oposição, e nós queremos desistir, e nós queremos voltar atrás, e nós queremos parar, e nós queremos largar tudo, queremos largar o casamento, queremos largar a família, queremos largar a igreja, queremos largar o trabalho. Mas eu venho te dizer nessa noite: o Senhor irá te prosperar. Seja fiel, seja perseverante, não volte atrás, porque você vai viver aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Se você acredita nisso, glorifica o nome do Senhor Jesus. E aí nós vamos para o tópico 3. Diga para mim aí após mim: portas para a palavra e a fé. Coloca aí Colossenses 4, verso 3. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Orando. Você pode falar de novo? Orando também, para que Deus nos abra a fim de falarmos. Agora coloca Atos 14, 27. No 3. 1, 2, 3. Quando relatar
A porta da... É bom a gente ouvir falar de portas abertas quando a gente está precisando de uma bênção financeira, quando a gente está precisando de uma cura, quando a gente está precisando de algo, mas Deus te chamou para abrir a porta da palavra onde Ele te colocou. Deus te chamou para levar o conhecimento de Cristo para outras pessoas aonde você está. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de falarmos de Jesus para as pessoas, porque a gente acha que isso é obrigação do pastor, do obreiro, do diácono, mas Deus chamou a cada um de nós para sermos portadores da palavra, portadores da fé, e aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, Deus irá abençoar a sua palavra, Deus irá confirmar a sua palavra. Aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, a palavra de Deus entra com a gente, a porta da fé entra com a gente, e algo sobrenatural começa a acontecer através da nossa vida, porque nós nos deixamos ser canais de bênção na vida daqueles que nos cercam. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus abre portas para a missão, para o evangelho, para que o seu nome seja glorificado. Paulo e Barnabé reconheceram que cada alma alcançada era uma porta aberta. A nossa irmã Lídia, vendedora de púrpura, em Atos capítulo 16, verso 14, diz que Deus abriu o coração dela, e ali naquele lugar que ela estava, foi implantada uma igreja. Muitas vezes você mora num apartamento, você tem um vizinho de porta, e você nunca foi lá nem para dar bom dia. Às vezes entra no elevador, né? Tá quente hoje, né? Tá frio hoje, né? Ah, mas se eu começar a falar aqui, o que ele vai achar? Não, começa a falar. Nossa, mas está difícil as coisas, né? Mas Deus é bom. Deus pode mudar a situação. Tá calor? Não, tá calor mesmo, mas sabia que Deus que criou o tempo, que criou as estações, e nós estamos aqui, esse calor, e vai aumentando, né? E nós sabemos que, mas um dia essa terra vai ser transformada, e aquilo que era, nossa, não bem uma pessoa vai achar, tá bom, não vai dar atenção, mas a porta está aberta da palavra. E há um dia aquele vizinho, sabe, nossa, aquela vizinha, aquele vizinho é crente, e eu estou passando uma situação, eu vou chamar ele, eu vou chamar ela, para fazer uma oração na minha casa. E aí quando você chega lá, tem alguém endemoniado, tem alguém doente, tem alguém com alguma dificuldade, e aí se abre a porta da fé, e Deus se manifesta sobrenaturalmente na casa do seu amigo, do seu vizinho, porque você deixou ser usado pela palavra e pela fé. Meu irmão, minha irmã, o mundo está aí aguardando a mim, aguardando a você, para fazermos a diferença. Os nossos amigos, nosso círculo de amigos, são portas. Não feche a sua boca, aonde Deus abriu uma porta, para você fale, a tempo, a fora de tempo. Pode te chamar de loucos, pode te chamar de pessoas totalmente incapacitadas, mas saiba, o Senhor abre nesta noite oportunidades para te usar poderosamente aonde Ele tem te plantado. Aí você falou, mas pastor, eu nem sei falar direito, eu nem sei a Bíblia direito, eu estou lendo a Bíblia, é a primeira vez com o pastor Galdino, às 11 horas da noite todo dia. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo te diz nessa noite, abra a tua boca e eu a encherei. Abra a tua boca e você saberá a palavra e o momento exato que Deus irá te usar para fazer a diferença na vida da tua família e na vida dos teus irmãos. E aí a gente já parte aqui para o item 4. Diga para mim, portas fechadas também são providências de Deus. Coloca aí Atos 16, versos 6 e verso 7. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Passando pela Frígia
e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo. Foram impedidos por quem? Pode continuar. De anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E aqui está o grande segredo, meus irmãos. Muitas vezes a gente atribui para o diabo aquilo que não foi o diabo que fez. Sabe por quê? Diga para o irmão que está ao seu lado: o diabo não tem o controle da sua vida. O que ele aproveita, ele é um aproveitador. Às vezes ele aproveita das situações que acontecem para nos desestimular, para fazer com que nós desistamos, para fazer com que a gente volte atrás, mas ele não tem o controle da tua vida. Quando uma porta se fecha, não é o diabo que fechou, é o Senhor que muitas vezes fecha esta porta para ensinar, para nos livrar e para fazer com que nós tenhamos e aprendamos que Ele tem o controle de todas as coisas na nossa vida. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor? Paulo queria ir para a Ásia. E a Bíblia diz que não, mas o diabo impediu ele, não. Mas o Espírito Santo disse não. Você está preparado para ouvir o não de Deus nessa noite? Nossa, pastor William, eu vim para receber o sim. Mas e se ele te der um não hoje? Não vai, não compre, não faça. Não é desse jeito, não é neste lugar, não é desta maneira. Você está preparado para ouvir o não de Deus nessa noite? Ou você ora o Pai Nosso, da boca para fora, reza, né? Acaba rezando o Pai Nosso, da boca para fora, que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes a gente fala isso da boca para fora, e o Senhor está dizendo nessa noite: ainda não é tempo, e portas fechadas não é o diabo trabalhando na sua vida, porque a sua vida está no controle das minhas mãos. As portas fechadas sou eu te ensinando. Então, meu irmão, nesta noite eu te digo: não reclame da porta que se fechou, abra sua boca para glorificar, porque é Deus te trazendo o livramento, é Deus te preservando, é Deus te preparando para algo maior, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Se você acredita nisso, joga a sua mão para cima e glorifica o nome do Senhor. Nós temos que entender que o Senhor, assim como eu disse, que Ele não deixa faltar para a ave do campo o alimento, para a flor do campo a sua vestimenta. Ele não irá deixar faltar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo está no controle, nas mãos do Senhor. Se você está acreditando nesta palavra, dê glória ao nome do Senhor Jesus. Se Deus fechou, é porque Ele tem algo melhor. Se Deus fechou, é porque Ele tem algo muito maior. Se Deus fechou, é porque Ele tem algo grande para fazer lá na frente. Se Deus fechou, Ele tem livramento para entregar na tua casa, na tua vida e na tua família. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome de Jesus. E dentro dessa simbologia da porta que Jesus usou para falar à igreja em Filadélfia, nós vamos para o último tópico que você vai falar para mim, após mim. Diga: portas da eternidade, a porta do reino. Coloque aí Apocalipse 3, verso 12. No 3, 1, 2, 3. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome.
Quantos acreditam nessa palavra? Quantos têm a esperança de entrar pelas portas dos céus? Levante a sua mão. Por mais que nós tenhamos portas abertas aqui, financeiras, espirituais, pode-se dizer, materiais, até mesmo portas físicas, né? Alguém pode ter fechado a porta para você nunca mais entrar na casa dela, e Deus pode tocar no coração dela e te chamar para tomar um café. Mas nada se compara às portas da Nova Jerusalém, que está preparada para todo aquele e para toda aquela que permanecer fiel até o fim. Eu não estou falando apenas de oportunidades aqui nesta terra. Portas são oportunidades. Diga, portas são oportunidades. Mas eu estou falando agora de uma porta eterna. A Nova Jerusalém nos espera, nos aguarda. A Nova Jerusalém nos espera. E essa porta tem um nome. Quem sabe o nome dessa porta? Como? Feio, fraco e desorganizado. Qual o nome dessa porta? Oh, glória! Estou numa igreja pentecostal. Coloque aí João capítulo 10, verso 9 para a gente. No 3. 1, 2, 3. Sou a porta. Se alguém entrar, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará. O incrível desse versículo é que a porta é Jesus. E Ele te dá a liberdade de entrar e sair no momento que você quiser. A porta não está trancada. Mas Ele disse que quem entrar por Ele será salvo. E eu quero te dizer nesta noite. Pode ser que você chegue na sua casa e você esqueça tudo que eu falei até agora. Mas eu quero que você não esqueça disso. Cada decisão que você toma, cada decisão que eu tomo, nos aproxima ou nos afasta da porta. Quando eu decido adorar a Deus, eu me aproximo. Quando eu decido murmurar, eu me afasto. Quando eu decido orar, eu me aproximo da porta. Quando eu decido usufruir das coisas do mundo, eu me afasto da porta. Então nesta noite, meu irmão, eu quero que você entenda que o Espírito Santo está te dizendo nesta noite, que o tempo de Deus, o kairós de Deus, está diante de nós. E a oportunidade de vivermos o reino de Deus, apesar de estarmos esperando a eternidade, é agora. Nós precisamos começar a viver o reino de Deus aqui e agora, porque Ele tem se revelado como a porta que nos faz entrar nas regiões celestiais. O Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Senhor e Criador de todo o céu, toda a terra, de todos os animais, de tudo aquilo que nós vimos, de toda criatura, de todo ser humano. Ele diz: eu sou a porta, e é o tempo de vocês entrarem por essa porta e viverem o reino de Deus aqui e agora, levando justiça, levando paz, levando transformação, levando cura aonde você for colocado nessa terra. Se você acredita nessa palavra, joga a sua mão para cima e dá um brado de glória ao Senhor Jesus. Fique em pé, vamos terminar já. Aleluia! Para terminarmos, coloca aí Apocalipse 3, verso 20. Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Aqui é mais uma figura, mais um simbolismo da porta, que diga: a porta é o meu coração. E ele diz que nessa noite ele está à porta e bate.
E se alguém ouvir a voz dele chamando, ele batendo a porta, e abrir a casa, ele vai entrar, vai sentar à mesa, vai comer junto. Isso quer dizer intimidade. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer sentar à mesa com você. Como eu disse de manhã, muitas vezes, hoje em dia a gente nem senta mais à mesa com os nossos familiares, né? Chega em casa, de repente cada um trabalha, cada um chega, já faz a sua refeição. Mas o Senhor quer intimidade com você. Ele quer sentar à mesa com você, Ele quer olhar no teu olho. Ele quer dizer: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, e eu estou aqui junto com você, para passar junto com você, para te dar a vitória no momento em que você necessita. Você não está sozinho, você não está sozinha. Assim como Jesus se apresentou àquela mulher samaritana, dizendo que aquele que bebesse da água que ele lhe desse, jamais retornaria a ter sede. Ele se apresenta a cada um de nós. Assim como ele chegou para o cego e disse: o que queres que eu te faça? Assim como ele chegou para aquele aleijado e perguntou: o que você está fazendo aqui no poço? Ele pergunta para você: o que você precisa nessa noite? Eu estou a bater a sua porta, esperando que você me diga o que você precisa nessa noite. Ele é aquele por quem a nossa alma esperou. Ele é a porta do aprisco, Ele é o Senhor, o bom pastor. Ele é o Cordeiro imaculado, Ele é o amigo fiel. Ele é a porta pela qual nós precisamos entrar, e hoje Ele nos chama: vinde, vinde, entrai por essa porta. Se você entrar por essa porta hoje, eu te garanto que a partir do dia de hoje, a sua vida não será a mesma, porque Ele estará contigo a todo momento para te ajudar. E eu quero perguntar nessa noite: se entrou alguém aqui que ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, a porta, a oportunidade está aberta nessa noite, para que você possa entrar por ela, e também ter essa intimidade que nós temos com Jesus. E eu quero perguntar nessa noite: existe alguém para o Senhor? Se tiver alguém para Jesus nessa noite, faça como eu estou fazendo e levante a sua mão, que eu vou orar por você. Tem alguém para Jesus nessa noite? O Senhor te chama nessa noite. Ele está aqui, te esperando na galeria. Se tem alguém para Jesus, tem? Vem aqui, eu vou orar por você. Vem aqui. Eu te espero, eu te espero. Tem alguém para Jesus nessa noite? Venha. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Diga: dá-me de beber, pois tenho sede. Em outras fontes, outras portas. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Diga: tu és. O Senhor te chama, venha, venha. Aleluia. És o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. És o Messias, o meu. A porta ainda está aberta. Assim como a arca tinha a sua porta aberta durante todo aquele tempo,
Um dia a porta se fechou, e quem não entrou pela porta pereceu. Hoje o Senhor te diz: essa é a tua oportunidade, a porta está aberta. Venha, venha, Ele te chama nessa noite. Diga: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Diga: tu és Jesus, tu és. Oh, oh, oh. És o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a fonte. És o dom de o meu Salvador. Esta é a sua oportunidade. Venha que o Mestre te chama, a porta está aberta, mas um dia ela vai se fechar. O dia de amanhã não nos pertence, mas o Senhor te diz: venha como você está. Mas eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Isso é com o Espírito Santo. Não é homem, não é pastor que vai mudar a sua vida, é o Espírito Santo. Mas se você entrar pela porta, eu vou te dizer que o Espírito Santo te lava nessa noite, e aquilo que te prendia, você vai ser liberto. Se não tem mais ninguém, eu quero que você estenda as mãos para cá, igreja. Nós vamos orar por essas vidas. Quantos estão aceitando Jesus aqui? Reconciliando, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Estenda suas mãos para cá e nós vamos orar por essas vidas, por essa família. Querido Deus, nós te somos gratos, Senhor, por estas vidas que ouviram a tua palavra e entenderam que a melhor coisa que eles poderiam fazer é entrar por esta porta. Cura, Senhor, as suas enfermidades. Restaura os seus sonhos. Abre portas, ó Pai amado, aonde eles só enxergam paredes. Abram portas, ó Pai amado, aonde eles só enxergam dificuldades, Senhor. Se demonstre para eles com grande poder e força, e que apesar da sua fraqueza, Senhor, que eles possam permanecer fiéis, Senhor. Que eles possam permanecer, ó Pai, diante, Senhor, do teu altar. Ó Espírito Santo da verdade, ó Pai, apaga os seus pecados, cura as suas enfermidades, escreva o nome deles no livro da vida, e que eles possam também ter direito de ouvir, ó Pai amado, a trombeta soar naquele dia. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Segue os nossos irmãos ali, eles só vão pegar